Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tudo certo aí, né? Graças a Deus. Meus irmãos, eu fico muito feliz de estar com os irmãos aqui, porque aquele sentimento está voltando para casa, né? Como o pastor disse, eu estou aqui no ministério desde os 10 anos de idade, né? E fiquei aqui na igreja sede por 25 anos, irmãos. Né? É muito tempo, né? Mas não sou tão velho assim não, tá, irmãos? Se for pensar assim, é porque eu vim muito novo, por isso, né? E agora, dia 30 agora de junho, né? Na congregação nossa de São Genaro completa 5 anos. Nós estamos ali pastoreando esse ministério, né? E louvo a Deus pela vida de todos vocês, tá, irmãos? Muito bom rever os rostos, né, que a gente já conhece. Conhecendo o pastor Eliel Vilmar, né? Não conhecia ainda. Mas é muito bom estar aqui. E sempre quando eu chego aqui, não tem como, né, irmãos? Me bate aquela saudade do meu pai, né? Eu entro aqui dentro, eu lembro dele. Mas eu sei que ele também está lá, louvando e festejando a Jesus. Amém. Né? E ele não quer voltar para cá, não. Vocês podem ficar tranquilos. Né? Mas é muito bom, tá, irmãos? Estar com vocês. Como o pastor Charles disse, meus filhos, né, Maria Eduardo e Nicolas, ficaram lá na igreja para auxiliarem lá, mas eu e minha esposa estamos aqui para cultuar a Jesus juntamente com os irmãos. Amém. Amém? Então nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer nesta noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas um versículo, irmãos, o verso de número 58. No último versículo deste capítulo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 58. Glória a Deus. Amém? Todo mundo encontrou aí, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos? Agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor, te louvamos mais uma vez. Gratos somos pela palavra do Senhor e pela iluminação já nos dada, para que a palavra do Senhor seja ministrada à tua igreja. Que em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, o Senhor nos transforme, nos molde, e que o Senhor possa, ó Pai, preencher, ó Deus, as lacunas que ainda sejam necessárias ser preenchidas através da tua palavra. Que as nossas vidas, ó Deus, possam estar rendidas diante de Ti, no Teu senhorio neste momento, nos colocando diante do Senhor com uma extrema humildade e sabendo, ó Deus, que no Senhor, ó Pai, nós estamos guardados e o Senhor, ó Deus, tem muitas bênçãos para nós. E aqui estamos nós para, ó Deus, através da Tua graça recebê-las. Então fique conosco nesta noite e nos abençoe no poder do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos, o título que eu dei a esta mensagem de hoje é os deveres e o estímulo aos crentes no trabalho da obra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Os deveres e o estímulo aos crentes no trabalho da obra do Senhor. Então vamos lá, meus irmãos. Meus amados irmãos, com o crescimento rápido das pregações, que estimulam a igreja a buscar o melhor desta terra, que muitos de nós chamamos aí da tal teologia da prosperidade, algumas coisas começaram a acontecer no meio da verdadeira igreja de Jesus também. Nós não precisamos hoje, graças a Deus que a nossa igreja tem esse entendimento, mas nós não precisamos mais separar isso, porque nós já sabemos, né? Aqueles que são luz conhecem quem são da luz, e quem é da luz sabe quem é das trevas também.
Então nós sabemos muito bem, irmãos, que com esse crescimento dessa tal pregação, infelizmente, no meio da verdadeira igreja de Jesus também, algumas coisas começaram a acontecer. Começamos a sofrer uma debandada dos cultos. As pessoas sumiram das igrejas, enquanto outras viram o fluxo de adeptos crescer. E por que acontece isso? Ou aconteceu e continua acontecendo? Por que em meio a esta fase, algumas igrejas perderam os seus fiéis, enquanto outras cresceram de forma exorbitante? Por que acontece essa gangorra dentro de algumas igrejas? As igrejas que cresceram em meio a esse cenário foi porque começaram a explorar essa tal teologia já no seu começo. E outras tiveram que se curvar a ela, no intuito de verem suas igrejas se encherem de pessoas. E isso, irmãos, nada mais é do que algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Eu falo com vocês, irmãos, porque, como o pastor falou, nossa congregação lá no Centenário é uma igreja pequena ainda. E quando eu comecei ali com a igreja, uma das maiores preocupações que eu tive, irmãos, foi de mostrar a Bíblia para aquele povo. E ensinar que é povo orar. Nós, por exemplo, lá nós estamos cercados de muitas igrejas. Eu falei que quando eu mudei para ali, eu fiquei assustado. Em apenas uma rua, irmãos, que é mais ou menos do tamanho dessa aqui, um dia eu passei e contei, tinha 16 igrejas. Glória a Deus. Uma rua do tamanho dessa da igreja aqui, mais ou menos. 16 igrejas. E aí um dia eu conversando com um pastor de lá mesmo, né? E ele falou assim que existe uma rotatividade dos crentes dentro dessas mesmas igrejas, né? Sai daqui, vem para cá. Aí não gostou de alguma coisa aqui, sai daqui, vai para aquela. Não gostou daquela, sai dali, vai para outra da esquina. E eu fiquei preocupado com isso, irmãos. Porque eu falei, qual que é o tipo de crentes que estão congregando nessas igrejas? Como que é a vida dessas pessoas? Então, quando começamos a igreja ali, começaram a chegar pessoas, dos conselhos que eu recebi do próprio pastor Charles, quando eu fui para lá, o pastor Charles, eu não me esqueço disso, ele falou o seguinte, falou, Dudu, ensina o povo a orar. Eu nunca me esqueci disso. Porque é algo que praticamente se perdeu. As igrejas hoje, irmãos, poucas igrejas ainda têm um culto de oração, uma reunião de oração. E realmente é uma dificuldade. Então, meus irmãos, a minha preocupação foi o quê? Estruturar esse povo biblicamente. Desmistificar, desintoxicar esse povo dessa falsa pregação. E para a glória de Deus, irmãos, nós temos conseguido fazer isso. Amém. Não tem sido fácil, e não foi fácil no início. Mas para a glória de Deus, irmãos, nós temos poucas pessoas ali, mas tem sido um povo bem estruturado biblicamente. Um povo que tem aprendido a Bíblia, irmãos, dentro da sua essência. E eu louvo a Deus por isso. Graças a ti. Então, por que acontece isso, irmãos? Porque existe essa rotatividade de pessoas dentro das igrejas, Nós vamos analisar as palavras de Paulo aqui, que nós lemos. A igreja de Corinto, para assim combatermos esses males e não deixarmos ser levados por eles. Pois, meus irmãos, nós também não estamos completamente imunes a essas coisas. Temos que ser vigilantes. E uma vez me veio um pastor dizer que nós, como cristãos, nós não precisamos defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defensores, pois o Evangelho defensor dele é Jesus. Falei, se ele vivesse na época de Jesus, ele teria se assustado, então. Falei, meus irmãos, a nossa fé precisa ser defendida sim. E o Senhor nos deu o Espírito Santo para que a gente faça isso. Amém, Senhor. Nós temos o Espírito da verdade para combater o Espírito do engano. E nós não podemos permitir, irmãos, que o engano adentre as nossas portas. Pois o engano ele é sutil. Ele vem ali, com sapatinhos de veludo. E
nós, quando menos esperamos, já estamos totalmente intoxicados com o mundanismo dentro da igreja. Fico vendo algumas coisas, né? Essa semana eu até mandei no grupo da igreja lá de obreiros, algumas igrejas que têm, na verdade, assim, eu até me apavorava com essas notícias, hoje eu estou começando até a me acostumar. Igrejas hoje grandes na nossa cidade, igrejas conhecidas até no exterior, mas que estão fazendo coisas, irmãos, que nos assustam, porque fogem da realidade bíblica. É algo extremamente romantizado. Querem vender um evangelho, irmãos, que eu acho que se Jesus descesse aqui hoje, com o perdão da palavra, acho que ele teria nojo de ver o que tem sido falado, o que tem sido ofertado aos irmãos, o que tem sido ofertado à igreja. E é por isso, irmãos, que nós não podemos arredar os pés. Conhecemos a verdade, recebemos do Senhor uma fé salvífica, e essa fé a gente tem que estar ali, ó, alicerçado e grudado nela. Não arreda o pé dela de jeito nenhum, custe o que custar. E é por isso que eu quero agora, irmãos, analisar esse texto que nós lemos, esse versículo que lemos, para nós entendermos quais são os deveres de nós como cristãos, para que a obra do Senhor seja realizada através de nós. Mas também existe um estímulo para que a gente faça isso. Amém? Amém. Então, vocês estão com as Bíblias abertas aí? Amém. A primeira ordem que Paulo dá aos irmãos de Corinto é para eles serem, quais são? Leia aí o versículo aí, 58, irmãos. Alguém lê para mim? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. A primeira ordem de Paulo, irmãos, da igreja de Corinto, que era para eles serem o quê? Firmes. Irmãos, a palavra firmeza, ela é um substantivo feminino, que significa algo seguro, consistente, estável, sólido. Nos dias atuais não está fácil de achar essas qualidades nos crentes, pois a igreja atual tem sido extremamente influenciada pelas coisas deste mundo, e a firmeza necessária no crente tem sido cada vez mais rara. Como eu falei, qual que é a qualidade de cristãos que estão sendo discipulados? Crentes, a gente vai falar que nem aqueles crentes que, quando vem a primeira tempestade, já se assustam, porque tem crente que hoje não espera nem a tempestade vir. O tempo nublou. O negócio, eles já estão correndo. A gente fica vendo, irmãos, quando a gente vai ver, a gente vai olhar a vida dos discípulos, dos profetas, de alguns homens, grandes escritores aí. Irmãos, eu me envergonho. Homens que passavam 12, 14, 16 horas por dia em oração. E hoje, irmãos, quando a gente vai fazer o culto de oração, a gente tem que pedir quase pelo amor de Deus para os irmãos ir para a igreja orar. Parecendo que eles estão fazendo um favor para Jesus. Como se fosse Cristo que precisasse da oração deles. Então, quando nós vamos olhar, irmãos, essa qualidade de firmeza dos crentes hoje, é algo difícil de se encontrar. Vulgarmente dizendo, hoje o povo fala que tem muita gente Nutella, né? E esse argumento é dado para aqueles que não são firmes, para aqueles que não querem trabalho. Pouco tempo atrás eu vi um crente falando assim: não, eu estou muito cansado da igreja. Eu falei: mas por quê? É muita coisa, é muito trabalho para ser feito. Eu falei assim: põe o seu joelho no chão e ore a Cristo, e pergunte para Cristo como é que foi para ele. Pergunte se foi fácil para ele. Pergunte para os discípulos de Jesus se foi fácil para eles. Aí eu ainda, é uma pessoa que eu tenho uma certa intimidade, eu falei com ele: você para de bestagem, rapaz. Firma o topo. Porque as tribulações nem começaram ainda.
Ele falou, mas é muito cansativo, né? Naquele lamento. Eu falei, meu filho, para com esse negócio. Para com esse negócio. O Espírito Santo nos foi dado, irmãos. E esse Espírito nos foi dado como um presente de Deus para nós. Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E esse Consolador, a função dele é nos firmar na verdade. É nos dar firmeza, irmãos. Nos dar solidez no Evangelho. Mas hoje os crentes não querem isso. Não querem. Quando vamos nos voltar para os exemplos bíblicos, por exemplo, não podemos deixar de falar de Daniel e dos seus amigos. Sadraque, Mesaque, Abidnego, irmãos. Jovens. Rapazes que provavelmente estavam saindo ali da fase da adolescência. Mas que não temeram, irmãos, cova de leões, não temeram fornalha ardente. Sabe por quê? Porque eram firmes. Não se preocupavam com o que o povo ia pensar. Daniel, irmãos, era um governador. Tomava conta de muitas províncias. Mas mesmo assim, irmãos, ele tinha tempo para 3 vezes ao dia se colocar de joelhos e clamar a Deus, orar, buscar. E as pessoas hoje querem ser firmes sem oração, querem ser firmes hoje sem a palavra de Deus. E aí vira, sabe o que? Que esse crente Maria Mole. Já lembra aquele docinho Maria Mole? Da minha época. Você pega ele assim, ele está ali no pote, né, inteirinho. Na hora que você pega, despenca. Aí todo mundo vê ele deitadinho ali e acha que aquele negócio é bom, é firme, né? Todo mundo olha para ele e fala, nossa, que coisa bonita. Na hora que pega, ele despenca. É uns crentes Maria Mole. Quando todo mundo olha de longe, irmãos, fala assim, esse é firmeza. Daniel era firme. Sadraque, Mesaque, Abidnego eram firmes, decididos. Eles sabiam o que queriam e não arredavam o pé da verdade. Por isso, meus queridos, nós temos que olhar para eles, jovens na idade, mas firmes em seus propósitos e na sua conduta, não deixando ser influenciados pelo contexto em que viviam, sabendo que suas vidas poderiam ser ceifadas, mas mesmo assim não arredaram os pés daquilo que criam. Amém, Senhor. Esse tipo de crente que a gente precisa hoje. Um dia me foi sugerido lá na igreja, logo no início. Chegou um presbítero lá e falou comigo o seguinte, pastor, na época eu ainda era presbítero, falou comigo, senhor presbítero, por que você não acaba com o culto de oração? Eu falei a mesma coisa, eu olhei para ele assim e falei, é mesmo, rapaz? Aí ele falou, sabe por quê? Porque não está dando certo. Eu falei, é mesmo? Não está dando certo, não? Ele falou, aí igreja, ninguém vem. O povo não vem. E aí, meus irmãos, me deu vontade de falar algumas coisas para ele que eu não posso falar para vocês aqui, né? Mas eu falei o seguinte para ele, eu falei, meu irmão, que tinha dia que tinha só eu e minha família, eu, minha esposa e meus filhos no culto de oração, como não só isso, em vários cultos, quando começamos lá assim. E eu falei para ele assim, meu irmão, estou eu aqui, está minha esposa e meus filhos, nós estamos orando, isso quer dizer que está dando certo. Amém. Tudo está dando certo. Glória a Deus. Eu não vou ficar aqui, como nosso presbítero amigo falou no início, a gente fica assim, como pastor, chateado quando o povo não vai na igreja. Mas, meus irmãos, essa é uma chateação humana. Porque dentro dos nossos espíritos, nós temos que nos alegrar com aqueles que estão aqui. E saber que aqueles que aqui estão, irmãos, eles estão aqui para cultuar a Jesus. Amém. Para louvar aquele que tudo pode fazer. Amém, Senhor. Então, olha as sugestões que nos são dadas. Quando começamos o ministério lá, irmãos, eu nunca falei isso aqui, porque na verdade acho que é a primeira vez que eu estou pregando aqui, depois que eu fui para lá, né? Mas minha esposa está ali. Vocês não têm ideia do que nós passamos naquele lugar. Não conhecíamos ninguém ali, irmão. Nós não sabíamos nem por onde começar.
Tinha dia que eu olhava ali assim e falava, gente, como é que começa esse negócio de igreja? Eu não sei como é que começa esse negócio não, gente. A vida inteira o pastor Charles estava lá, eu só acompanhava, ele ia empurrando, a gente ia indo. Mas como é que eu vou começar esse negócio? Aí, meus irmãos, ainda dentro dessa palavra firmeza, mas presta atenção. Um belo dia, abri o portão lá da igreja, tinha a placa da igreja lá já, e começamos a fazer estudos bíblicos, só eu, minha esposa e meus filhos. E a gente abria a porta da igreja, vai que algum mendigo entra aí, vai que alguma coisa entra aqui, e a gente chama. Mas ninguém entrava, né, irmãos? Aí um belo dia, meus irmãos, Poliana, quando a gente saiu aqui da igreja, sede, ela levou um tanto de roupa, né, que estava aqui pro bazar, que não foi feito aqui, aí ela levou. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, eu vou fazer um bazar aqui na igreja. Mas faz, eu falei, faz. Aí um dia, meus irmãos, eu chego do serviço em casa, e lá, né, na igreja, eu moro lá, tem a casa pastoral, eu moro lá. O portão da nossa igreja aqui assim, o sol, ele pega de frente para o portão na parte da tarde. Então, o sol pega de frente. Na hora que eu chego do trabalho, irmãos, tá essa mulher, com um carro lá de fora, um tanto de varal feito assim, que é tanto de roupa passando do carro, e sentada debaixo do sol. Sentada assim, com o sol pegando o rosto dela. Eu olhei e falei, você endoidou, filho? Eu falei, o que você tomou esses dias atrás? O que aconteceu com você? E ela, não, falei que você quer fazer o bazar? Eu falei, moça, está debaixo do sol, ela toda queimada lá, e porque do lado da nossa igreja, lá da nossa casa, tem um colégio particular, então esses horários que o pessoal vai buscar os meninos, tem muita gente, tem um fluxo muito grande de pessoas. E eu vou ser muito sincero para vocês, irmãos, eu não tive essa fé. Eu olhei para a ação dela e falei, não criei tanto assim como ela creu. E ali ela começou, irmão, não é que menos esperava, eu estou vendo lá o pessoal que ia buscar um menino, ia lá comprar uma roupa, comprar um negocinho, comprar outra coisa, e eu nem sabia. E o que ela fez? Ela mesma foi lá e mandou imprimir uns papeizinhos, né, uns convitezinhos, convidando as pessoas para o nosso estudo bíblico. Glória a Deus. Deus. Eu nem sabia disso. Aí um belo dia nós estamos lá sentados, eu, minha esposa, meus filhos, fazendo estudo bíblico, chega lá uma mulher, dessas que tinha ido no bazar. E ela chegou, ela é a filha apenas. Glória a Deus. E aí fizemos o estudo, ela participou, e não estávamos tendo culto lá ainda, somente esse estudo às terças-feiras, porque nós ainda estávamos congregando aqui. Aos domingos nós vínhamos para cá e durante a semana a gente ficava lá. E aí na outra terça-feira está lá essa mulher com a família inteira. Glória a Deus. Ela, o marido e 5 filhos, irmão. E aí foi dando terça, outra terça, ela indo, um dia eu virei pastor, eu falei, pastor, eu tenho que abrir aquela igreja, porque nós temos uma família lá, essa família precisa ser pastoreada agora. Amém. E o pastor falou, vai lá, meu filho. Glória a Deus. E aí nós começamos, irmãos, abrimos a igreja. Aleluia, Jesus. Só que ainda era uma família que precisava ser discipulada. A irmã, ela tinha frequentado a igreja dos mormons. Aí imagina como é que chegou lá, irmão. Imagina. E aí a gente começou esse trabalho de discipulado. Graças a Deus. Né, com eles. Aleluia. E aí teve uma época, irmãos, que essa irmã na nossa igreja, ela arrumou um emprego que ela trabalhava domingo à noite, parou de ir na igreja. E aí, como já estávamos lá com a igreja aberta, tendo cultos, aí eram os cultos, era eu, minha esposa e meus filhos. E aí, meus irmãos, tinha dia que acabava o culto lá, Poliana ia lá para o quarto chorar. E chorava, irmãos. E ela virava para mim e falava assim, amor, eu quero ir embora para a sede, irmão. Ela falava, eu quero ir embora. Jesus. E eu, irmãos, para ser sincero para vocês, com o mesmo sentimento dela. Mas não podia falar isso para ela, né? Eu não podia dar essa munição para ela, né? Senão eu estava perdido. E eu vi, irmãos, às vezes meus filhos também um pouco tristes, sabe? De saber que naquele horário que nós estávamos somente nós 4 ali fazendo um culto, estava o culto aqui na sede, a gente acostumado, né? Tantos anos aqui. E aí às vezes acabava o culto lá, a gente meio sem graça, meio triste lá em casa. E a Poliana lá no quarto chorando, irmãos, triste também.
Aí ela falava comigo, amor, eu quero ir embora. Eu falava assim, amor, para onde nós vamos? Para onde iremos? O Senhor nos chamou para cá. Amém. E aqui é o nosso lugar. E ela demorou um pouco para entender isso, irmãos. Mas quando ela entendeu, irmãos, ela se tornou um alicerce daquele igreja. Aleluia. E hoje, irmãos, eu falo para todos, louvo a Deus, porque eu não sei o que eu faria sem ela naquela igreja. Está vendo a firmeza, irmãos, do dentro? Glória a Deus. Firmes. Glória a Jesus. O negócio está ruim, mas estamos firmes. Amém. As circunstâncias estão indo ao contrário, mas nós estamos firmes. Amém. Todo mundo está dizendo que o negócio não vai dar certo, mas a gente está ali firme. Amém. Não arreda o pé. Se Jesus chamou, irmãos, a igreja é dele. A igreja é de Jesus, irmãos, não é nossa. Foi passando o tempo, chegou outros irmãos, chegou outros, nós estamos lá até hoje. Glória a Deus. Essa irmã que chegou lá, irmãos, que eu falei que vocês chegou lá via bazar, né? E eu falava com ela, isso é bazar de doida. Só servir para ficar debaixo desse sol quente. Irmãos, ela ficava toda queimada mesmo, vermelha. Porque não tinha um guarda-sol, não tinha nada, né? E essa família, irmãos, eu batizei a mãe, batizei a filha, né? Estão lá. Glória ao teu nome. Somente 2 filhos dela que congregam, são cristãos também, já estão congregam em outra igreja. Mas o restante da família está toda lá conosco. Graças a Deus. E uma das coisas que me marcou, sabe o que foi, irmãos? Essa mulher, quando ela foi lá na terceira terça-feira que ela esteve conosco. Um dia, na hora que acabou lá o estudo bíblico, ela virou para mim e falou o seguinte, falou, pastor, não, na época também não era pastor, mas falou comigo assim, olha, eu tenho a certeza de que é aqui que Deus quer que eu fique. Amém, Senhor. Aleluia. E está lá conosco até hoje, Graças congregando conosco. Graças a Deus. Então está vendo, irmãos, por que nós devemos ser firmes? Está vendo que o crente, Maria Mole, ele não vai prevalecer, não vai permanecer, irmãos. Porque o serviço da obra de Deus ele não é fácil. Eu não estou dizendo que eu sou forte, ou que a minha esposa é forte, que a minha família é forte, a gente não é. Mas existe, irmãos, um remédio para isso, existe um meio para o qual nós nos firmarmos. Esse meio, irmãos, é o que nós estamos fazendo, é cultuando, é a comunhão, é a palavra, é a oração. Glória a Deus. Esses crentes Maria Mole, eles só são moles assim porque eles não têm esse alimento. Agora, quando nós, irmãos, sabemos onde estamos, a quem servimos e qual o propósito de estarmos ali, irmãos, o Senhor nos honra. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos firma. E é por isso, irmãos, que quando eu olho para o exemplo desses jovens que eu acabei de citar, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel, eu fico, irmãos, maravilhado. Graças a ti, Senhor. Aleluia. Mas a geração atual está cada vez mais frouxa. E como o pastor falou que imatura. Imatura, irmão. Crentes que estão lá com 15 anos de evangelho. E que são mais imaturos do que um crente que está ali com 1. Crentes que não suportam mais a correção, a admoestação. O pastor chama a atenção, não voltam mais na igreja. Crentes cheios de si, aqueles que o apóstolo Paulo fala, né, são pastores de si mesmos, que preferem ser pastoreados por si mesmos do que suportarem correções, e que a firmeza que o apóstolo nos manda ter não faz parte de suas vidas. Por isso a obra do Senhor se torna cansativa e monótona para muitos. O trabalho se torna desinteressante, as coisas de Deus perdem valor, a comunhão se torna um peso, um fardo, os cultos não mais nos agradam. Daí, irmão, se faz necessário nós levantarmos
uma nova geração de Daniel na igreja, uma nova geração de Sadraques, Mesaques, Abednego na igreja, jovens, homens, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, e que estão dispostos a renunciar o que for necessário. Sabe para quê, irmãos? Para viverem para a glória de Deus. Se faz necessário nós nos moldarmos e moldarmos as nossas vontades à vontade de Deus. Aleluias. A primeira ordem de Paulo, irmãos, que nós acabamos de ler, é para que nós sejamos o quê? Firmes. Existe uma outra ordem de Paulo, na continuação do versículo aí, que ele fala para nós sermos depois o quê? Constantes. Na minha versão diz inabaláveis. Amém. Meus irmãos, inabalável quer dizer alguém que está fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente arraigado, enraizado. Assim como a firmeza necessária na vida de um crente, ser inabalável não é não ser demovido com facilidade, não se abalar com qualquer coisa ou situação, está firmado em algo sólido, fixamente firme. Irmãos, algo inabalável, irmãos, quando a gente olha para uma montanha, você está viajando ali, você passa na BR, você vê aquelas montanhas grandes. Aquilo ali, se vier um avião bater naquilo ali, irmãos, vai arrancar pedras, vai fazer buracos, mas ela não arreda dali, não sai. Inabalável para nós é isso. Muitas e muitas dificuldades virão sobre as nossas vidas. Às vezes essas tribulações vão nos causar feridas, vai nos deixar cicatrizes, vai causar, irmãos, dores e sofrimentos, mas ser inabalável é você não arredar. Bateu, mas eu continuo de pé. A tribulação veio, irmãos, a tempestade veio, mas eu continuo ali. Sabe por quê, irmãos? Existe uma raiz em nós, e essa raiz não fomos nós quem a produzimos, irmãos. Essa raiz nos foi dada e presenteada pelo Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz, na cruz do Calvário. Quando Ele, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos amarrou a Ele. Hoje, pela manhã, na escola bíblica dominical, nós estávamos falando sobre isso. Nós estamos amarrados a Cristo. E a corda que Cristo nos amarrou, essa corda não tem nó nela. O nó você vai lá e consegue desamarrar, você consegue desatar, mas a corda com que Cristo nos amarrou, irmãos, não existe nó. Sabe por quê? Ninguém tirará. Ninguém nos tirará das mãos de Cristo. Por isso que nós precisamos ser inabaláveis. É por isso que se faz necessário, irmãos, a cada dia mais nós levantarmos, nós discipularmos pessoas, para que eles tenham essa consciência de que nós precisamos ser firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Glória a Deus. Esse tem sido um grande problema para a igreja atual. Nos mostramos muito disponíveis para as coisas desse mundo, abundantes para conquistarmos os nossos objetivos, abundantes para buscarmos o melhor para nós, abundantes para satisfazermos as nossas vontades, para vivermos em um mundo onde Jesus nos manda morrermos para Ele. Aí é o crente, sabe o que é, irmãos? É o crente que quer ser amiguinho do mundo. Já viu? Lá na igreja, lá, eu já cansei de falar isso lá, irmão. As pessoas levantam, eu moro em Ribeirão das Neves, e muita gente mora aqui, eu trabalho em Belo Horizonte. Aquela BR-040 ali de manhã é terrível. Nem formiga anda ali, irmão. De tão ruim que o negócio está. Tão garrado que o negócio está. Aí a gente vê as pessoas levantar 4 horas da manhã, 4h30, para pegar um ônibus, vir trabalhar no centro da cidade. 2, 3 horas às vezes, irmão. E aí, sabe o que acontece? Quando chega para ir para o culto de oração, estão cansados. Não tem tempo. E aí, meus irmãos, às vezes eu puxo a orelha de alguns lá. E falo, você tem tempo para o seu trabalho. Tem tempo para a família. Tem tempo para o marido, para a esposa, para os filhos, mas não tem tempo para Jesus. E aí, meus irmãos, sabe o que eu penso? Eu citei isso hoje de manhã lá.
É crentes que quando um cantor sertanejo, por exemplo, morreu, está lá postando no estrado. Vá com Deus. Que o Senhor o receba nos seus braços. Aí fica sabendo lá que o cantor, que o ator da Globo sofreu um acidente. Aí posta lá nas redes sociais. Se preocupam com os cantores deste mundo. Aí chega no dia da Santa Ceia, não vão na Santa Ceia. Se preocupam com a morte de um mero cantor, mas não vão lá para se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Está vendo como eu falo que falta a firmeza em muitos crentes? E eu falo com eles, irmãos, eu não cresci assim. Não foi esse o crescimento que eu tive. Eu sou de uma época aqui nessa igreja, irmãos, que na época ainda era lá embaixo, né? Que aqui tinha culto praticamente de segunda a segunda. E de segunda a segunda a gente estava no culto. Podia chover canivete, a gente estava no culto. Eu morava, minha mãe ainda mora aqui no Jardim Leblon, morava aqui com ela. Tinha domingo aqui na igreja, que eu saía de manhã cedo para vir para a escola bíblica dominical, só voltava à noite depois do culto. A gente tinha escola bíblica dominical, acabava aqui, às vezes a gente ia para casa do irmão, almoçava. Depois do almoço a gente vinha aqui para a igreja, pegava aquele tanto de caixa pesada, instrumento, saía para a rua para fazer culto ao ar livre. Acabava o culto e voltava com aquele tanto de instrumento, irmão. Colocava tudo, arrumava tudo, eu saía, voltava para a igreja por causa de algum irmão. Tomava um banho, vestia e vinha para o culto à noite. Eu falo para os irmãos, sabe o que é isso? A gente tinha prazer em fazer isso. Amém. Glória a Deus. Era prazeroso a comunhão, a gente estava no meio dos irmãos, e eu era uma criança, irmão. Mas hoje o povo não tem tempo mais. O povo está cansado. De vez em quando eu falo lá na igreja, os irmãos chamam os irmãos para oração. Eu falo, irmãos, vamos orar. Dá 3 minutos, ninguém tem mais nada para falar com eles. 10 minutos, os irmãos estão assim, aleluia. Glória a Deus, santo, santo é teu nome. Eu falo, gente, que oração esquisita. Não tem mais nada para orar, irmãos. Sabe por quê? Isso não é a prática na vida deles. Os jovens, irmãos. Jovens. É um trem esquisito esses meninos. Fica lá horas e horas no Instagram, em rede social. Aí chega lá, irmãos, na hora da escola bíblica lá, a escola bíblica nossa é 9h30 da manhã. Aí, gente, tem gente 9h30 da manhã, está cansado de trabalhar. Né? Aí tem dia que eu pergunto, minha irmã, cadê o seu filho? Ah, não acordou não. É um negócio que às vezes até desanima a gente, né? Ouvir uns negócios desses, né? Fala, mas e amanhã? Na hora de acordar, você vai ir para a aula e vai? Vai. E por que para acordar para vir para a escola bíblica não vem? Por quê? Aí uma vez eu falei com a mãe lá, do João, falei assim que amanhã, se seu filho falar que você não quer ir na aula, o que você faz? Não, tem que ir na aula. Eu falei, por que não tem que vir para a igreja? Por que não tem que vir? Está vendo, irmãos? Não conseguiremos, irmãos, nos satisfazer plenamente na obra de Deus, enquanto, irmãos, nós estivermos com a nossa cabeça lá no mundo. Enquanto o nosso coração estiver lá, nós não conseguiremos. Essas características precisam fazer parte da vida cristã. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia como ninguém viver essa verdade, ser inabalável. Tem um irmão que fala assim comigo assim, pastor, eu não gosto muito de Davi não. Eu falei, o que ele te fez? O que Davi fez para você, meu filho? Ah não, Davi foi um cara avacaiado. Eu falei, mas você também é. Você também é avacaiado, filho. Eu também sou. Ele, não, mas Davi fez muita coisa errada. Eu falei, eu também faço. Você também não gosta de mim não por causa disso? Aí eu falo assim, realmente, a gente vai analisar a vida de Davi, a gente vê que Davi deu umas vaciladas.
Mas eu falei com ele assim: olha, meu irmão, você sabe o que mais me surpreende na vida de Davi? Não é os pecados que ele cometeu. Porque todos os pecados que ele cometeu, se você não vigiar, você comete. Eu cometo. Mas você sabe o que mais me surpreendia na vida de Davi? Ele pecava. Mas era um cara que estava pronto para se arrepender dos seus pecados. Se derramava na presença de Deus, se humilhava. Um homem que estava ali pronto, sempre para pedir e clamar o perdão do Senhor. Aí eu falei com esse irmão: e você e eu, nós temos esse coração também? Quando a gente peca? Sabe por que você não gosta de Davi? Porque você foca no pecado dele. Você olha mais para o pecado dele do que para o restante da vida. Para de olhar para o pecado dos outros. Para com esse negócio. Se você for ficar olhando, você não vai gostar de ninguém, hein? Todo mundo é pecador, meu filho. Agora olha para o homem que Davi foi. Que a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor não falou isso à toa. É por isso que o nome dele está rolado lá em Hebreus, né, no capítulo 11, como um dos heróis da fé. Glória a Deus. E eu falei com ele: tenha também o seu nome arrolado, não na Bíblia, mas como um dos heróis da fé, lá na agenda de Deus. Pare de ficar olhando para o pecado do outro. É por isso, irmãos, que às vezes falta isso para a gente ser inabalável também. No Salmo de número 3, ele nos dá uma aula de como não nos abalar com as circunstâncias da vida e as adversidades. Mesmo com a nossa inconstância, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto a necessidade de se tornar uma igreja inabalável. E agora suas palavras nos soam como um antídoto contra a preguiça espiritual, o ostracismo que tem minado a vida cristã de muitas pessoas. Que nós sejamos esses crentes, firmes, inabaláveis. Amém. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa que o apóstolo Paulo agora nos fala para fazer, irmãos. O terceiro dever nosso é qual? Seguindo aí o texto. Ser o quê? Abundantes na obra do Senhor. Algo abundante, irmãos, é algo que existe em grande quantidade. Copioso, farto, numeroso. E o apóstolo Paulo manda a igreja de Corinto ser abundante nas suas boas obras, na comunhão. Mas ser abundante na obra do Senhor nos pede para que deixemos de ser abundantes nas nossas vontades. Ninguém vai conseguir ser abundante, irmãos, na obra do Senhor, enquanto o coração estiver lá fora. É os crentes que vêm para a igreja pensando: qual é o resultado do jogo do Cruzeiro, do Galo, não sei de quem. Misericórdia. Eu falo que eu já fui assim também, sabe? Mas graças a Deus, Deus me libertou disso. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Vem para a igreja, irmãos, cultuar o Senhor, mas está lá pensando, irmãos, lá no problema que tem que resolver no trabalho no outro dia. Vem para a igreja para cultuar o Senhor, mas está pensando nos problemas, na conta de água e luz que vence no outro dia. E aí, meus irmãos, sabe o que eu falo sempre lá na nossa igreja? Os crentes falam assim: não, eu vou para a igreja buscar minha bênção. E aí, esses dias atrás, eu falei lá na nossa igreja, eu falei o seguinte: meus irmãos, a gente não vai para a igreja buscar bênção. Que a palavra de Deus fala que todas as bênçãos já foram derramadas sobre nós. Eu vou para a igreja cultuar o Deus que já me abençoou. É isso que eu vou fazer. Eu vou para a igreja, irmãos, para cultuar aquele Deus que me libertou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. As bênçãos, irmãos, que o Senhor tem para nós já foram liberadas. Nós já somos abençoados. Graças a ti. Nós não precisamos ir para a igreja atrás de bênçãos. O Senhor falou que as bênçãos iriam atrás de nós. Amém, Senhor. Agora a gente precisa crer nisso, irmão. Amém, Senhor. E parar de querer ficar barganhando com Deus. Ficar achando que Deus é o Papai Noel, que tem um saco cheio de bênçãos para nós, que na hora que a gente pedir, Ele vai só abrir o saco e derramar sobre nós. Se o negócio fosse assim, era fácil demais, né, irmãos? Eu falei para os irmãos lá da igreja o seguinte: todos nós temos planos, temos sonhos. E semana retrasada eu falei lá na igreja, eu também tenho. Também tenho planos ainda nessa vida.
Eu tenho sonhos também. Mas eu falei com os irmãos assim, olha, se a gente for pegar aqui os irmãos, os mais velhos, os mais experientes, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, olha, tudo aquilo que vocês planejou quando vocês tinham 15, 20 anos de idade, tudo aquilo que você almejou para você, quantos por cento nós podemos dizer, qual a porcentagem daquilo que você conseguiu alcançar, daquilo que você planejou quando você tinha 15, 20 anos de idade? Eu acho que não chega nem a 5%. E sabe por que Deus faz isso conosco? Tudo aquilo que a gente almeja para nós, a gente não consegue chegar. Para Ele mostrar para nós, irmãos, que a nossa vida precisa estar nele. Amém, Senhor. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, irmãos, friamente dizendo, sabe o que eu quero dizer? Não importam muito para Deus. Deus não está preocupado com os nossos objetivos e sonhos. Deus está preocupado em que nós, redimidos pelo sangue de Cristo, sejamos obedientes a Ele em tudo. Com sonhos ou sem sonhos, com objetivos ou sem objetivos, isso não importa. O que importa é que a igreja, irmão, siga triunfante para onde o Senhor quer que ela siga. Eu já falei com os irmãos, né? Eu tinha um sonho, por exemplo, de me tornar jogador de futebol quando eu era jovem. Um belo dia, fiz um teste para o Cruzeiro, comecei a jogar lá. Jogar não, né? Fiz aquele tempo lá fazendo treinos. E aí eu falo para os irmãos acham muito engraçado, né? Eu falo que eu chegava, eu tinha 15 anos de idade, né? Eu chegava lá na porta da Toca da Raposa, aí tinha um tanto de menino lá, eu entrava assim, né? Falei, dá licença aí, deixa eu entrar aí. Por favor, deixa eu entrar. Bolsinha com a chuteira, né? E eu já me achando jogador, né, irmãos? Aí já entrava naquela marra toda, né? De 15 anos, imagina. Aquela marra toda, né? E aí eu falava, cadê os repórteres para dar entrevista, né? Não tem ninguém para entrevistar, eu aqui. Ia lá pro vestiário, vestia lá a roupa, ia jogar, ia treinar. Aí, irmãos, um belo dia, né? O pessoal gostando de mim, jogando bola lá, e o coordenador me chama. E eu lá, todo marrento, né, irmão? Aquela marra toda, eu, pois não? Aí ele virou para mim e eu pensando, né? Falei assim, vai me promover já para a categoria de cima, quer ver? Ele vira para mim e fala assim, nós vamos te dispensar. Eu falei assim, doidou, filho? Eu falei, como assim? Eu falei, já sou jogador, ué. Aí ele falou, não aqui. E eu não entendi, irmãos. Eu falei, peraí, como assim? Como é que você vai me dispensar? Até aquilo que ele acabou de falar que está gostando de mim e tal, você vai me dispensar? Irmãos, ele nem conversou comigo, ele só falou tchau, vai embora. Ele não deixou me levar nem a roupa de treino. Hoje, irmãos, na minha idade eu olho para isso, sabe o que eu vejo? Providência de Deus. Sabe, irmãos? Imagina eu, pecador e ruim como eu sou. Se eu vir um jogador de futebol, irmão, onde é que eu estava uma dessa? Cheio de grana, famoso. Também assim, né? Não sei se já está cheio de grana e famoso também não, né? Quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu vejo e falo assim, olha, as coisas não se realizaram. As coisas não caminharam conforme eu planejei. Mas só que as coisas não têm que caminhar conforme eu planejo, irmão. As coisas têm que caminhar conforme Deus planeja. Aleluia. E eu estou dentro daquilo que Deus queria que eu estivesse, irmão. Estou no caminho que o Senhor queria que eu estivesse. E isso que basta. Porque eu sei que de alguma forma, irmãos, eu estou dentro do propósito de Deus. Não ganhei dinheiro, não me virei jogador, não sou famoso. E sabe qual que é o melhor disso tudo, irmãos? Eu sou um filho de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele me escolheu. Ele me redimiu, Ele me justificou. Ele está me santificando e um dia me glorificará juntamente com vocês. Isso é importante. Hoje, quando eu vejo um jogador de futebol correndo, jogando, com aqueles carrões importados, eu tenho pena. Tenho dor. Sabe por quê, irmãos? Porque não são abundantes. Para o mundo é. Para o mundo são intocáveis. Mas chegará um dia, irmãos, que eles estarão de frente do justo juiz. E aí, meus irmãos, eu falo o seguinte lá na nossa igreja também. Falo, irmãos, para nós, Jesus voltará
como noivo. Para o mundo ele voltará como juiz. E ele julgará esse mundo. Para nós ele falará apenas algumas poucas palavras. Vinde benditos do meu Pai. E entre no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Está vendo por que nós devemos ser abundantes? Não para o mundo, mas na obra do Senhor. Amém. E o apóstolo Paulo não só nos manda ser abundantes, mas ele diz sempre abundantes. Existe aí um sempre, irmãos. Esse sempre nos dá um sentido de continuidade, de algo que precisa ser duradouro e não passageiro. Por isso, ser abundantes na obra do Senhor nos fala muito do que realmente somos em Cristo. Está vendo, meus irmãos? Então, as recomendações do apóstolo Paulo aqui é para sermos, primeiro, o quê? Firmes. Em segundo, constantes ou inabaláveis. Terceiro, sempre abundantes. Essas são as ordens do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Sabe por quê, irmãos? Porque existe agora para a igreja também uma promessa. Glória a Jesus. E a promessa, irmãos, que o apóstolo dá à igreja de Corinto é as últimas palavras do versículo que diz o quê? Sabendo aí, Vosso trabalho não é vão. sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, somos seres que precisam de algo ou de situações que nos motivem a não desistir. Precisamos de um combustível que não nos deixe parar. E quando falamos de obra do Senhor, apenas a pessoa de Jesus deveria ser o suficiente para nos motivar a trabalhar no seu reino. Mas pela sua graça e misericórdia, Ele não só nos tira de um estado de morte e nos dá vida, Ele ainda nos promete que nos dará uma recompensa pelo trabalho realizado no seu reino. Meus irmãos, que coisa gloriosa! Olhe para cada um de vocês. O que nós éramos sem Cristo? Eu tive a graça, irmãos, de crescer na igreja. Mas eu consigo olhar ainda para dentro de mim e saber que eu sem Cristo, o que eu poderia ser? E todos os irmãos que aqui estão, que tiveram uma experiência de viverem lá no mundo, quem você era sem Cristo? E onde você poderia estar hoje, se Cristo não tivesse te encontrado? Então Cristo, Ele nos dá uma vida. E essa vida que Ele nos dá agora, Ele pede uma única coisa: viva essa vida para mim. Porque existe uma recompensa para você. Existe algo reservado para nós. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar rapidamente aqui, irmãos, de um problema que também tem surgido no meio cristão, que é algo que não deveria, mas surgiu e tem acontecido. Sabe o que é? Incredulidade. Crente que não crê. Vocês já viram um negócio desse? Crente que não crê. O profeta Abacuque, ele diz que o justo viverá pela fé. Só que os crentes de hoje querem viver debaixo de uma fé visível. Uns querem condicionar as bênçãos de Deus ao trabalho realizado no seu reino, dizendo até mesmo aquilo que Deus deve dar a eles. Outros querem primeiro a bênção, para depois começar a trabalhar. Fácil demais, né, irmãos? Eu entro na empresa, viro meu patrão e falo: me paga. Se você não me pagar, eu não trabalho. Quero o salário na minha... Primeiro dia de trabalho meu é o salário na minha conta. Você quer que eu trabalhe o mês todo? Deposite o salário na minha conta primeiro. Senão não vai trabalhar. Muito fácil, né, irmãos? Como eu falei, você tem que pedir pelo amor de Deus para os irmãos para o culto, para ir para a oração, ir para o estudo bíblico. Está vendo como é que está o negócio hoje, irmãos? E outros que, quando não recebem as bênçãos esperadas, logo se desanimam e param o serviço por se frustrarem achando que as coisas seriam diferentes.
É o que a gente está vendo aí fora. Crentes que, como eu falei, fantasiam no reino de Deus. Aquele negócio que vem para Jesus, seus problemas estão resolvidos. Eu falei com o irmão, Senhor, meu filho, quando você vier para Jesus, você está arrumando outro problema. Teve um jovem, irmãos, que começou na nossa igreja lá. Aí, primeira semana que ele foi lá, ele e a esposa, né? Aí ele gostou. Na segunda semana que ele foi, na semana seguinte, ele havia separado da esposa. Na outra semana. E ele continuou indo. E aí ele me relatando que estava sofrendo muito, né, por causa dessa separação. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: pastor, foi só eu começar a vir na sua igreja que minha vida desandou. Nossa, pai. O trem deu tudo errado, foi só começar a vir aqui. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para esse rapaz? O que eu vou falar para tentar animar ele? Aí as pessoas falam: não, na hora que você vai para Cristo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E realmente vai dar, irmão, só que lá no final. Até você chegar lá, tem um processo, tem um caminho. E Jesus disse que ele é estreito. O negócio não é fácil. Por isso muitos querem fazer as coisas para Deus, mas são incrédulos. Esperam as coisas de Deus para este mundo. Esquecem que o maior dom que Deus pode conceder ao homem já nos foi dado, que é a vida eterna em Cristo. Glória. A paz com Deus em meio ao mundo caído. Meus queridos irmãos, nós não precisamos de mais nada. Quando a gente olha para o que Cristo fez por nós, por muito tempo eu vivi sem ter a coragem de ficar pedindo bênçãos materiais para Deus. Porque eu falo: gente, Deus já me deu tanto, o que eu vou pedir para Ele agora? Aí uma vez o próprio pastor Charles pregando aqui, ele falou, né, sobre isso, e falou assim: a Bíblia manda pedir, pedir, dá-se-vos dá. E aí eu comecei assim: eu vou pedir devagarzinho, né, leitinho, não vou ir muito agressivo assim não. Eu falei: Deus, se você tiver uma bencinha aí para mim, tá bom. Não precisa muita coisa não, né? Mas eu vejo que mesmo assim, o Senhor tem muita coisa para nós, e Ele tem nos dado. Só que as bênçãos que Ele tem nos dado, irmãos, muitas e muitas delas não são visíveis a este mundo. O mundo não vai ver. E eles nem podem ver, porque não é para eles mesmo. Muitas dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado, elas estão aqui, dentro de nós. Como eu acabei de falar, é a paz com Deus. É uma vida de comunhão com os irmãos. O mundo não sabe o que é isso, irmãos. O mundo tem amizades, nós temos irmãos. O mundo tem companheiros. O mundo tem, né, tem brothers. E nós temos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, lavados no sangue de Jesus, que cultuam a Jesus juntamente conosco, que compõem a igreja verdadeira dele. Esses são, irmãos, bênçãos que o mundo não conhece e nunca irá conhecer. O mundo não tem a menor ideia do que é isso. Aleluias. Glória a Deus. Ficamos às vezes como crianças à frente à chaminé, esperando o Papai Noel descer. Enquanto, irmãos, Deus espera que apenas reconheçamos o sacrifício vicário do seu Filho naquela cruz, entregando-se até a última gota de sangue dele, em favor de pecadores. Por isso, irmãos, no trabalho, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. As irmãs que vêm para limpar a igreja, limpem sabendo que vocês estão acumulando, né, pedrinhas. Estão ali, ó. Cada vez que você pega na vassoura, você vai à igreja, você limpa, você capina, você limpa as janelas, você serve ao irmão. Tudo isso está guardado na memória de Deus. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje é essa: sejam firmes, sejam inabaláveis,
sejam abundantes e saibam, tudo o que você faz no Senhor já teve, ainda tem e ainda terá uma recompensa para nós. Então eu concluo, meus irmãos, essa mensagem dizendo: o apóstolo Paulo ensina aos cristãos de Corinto a serem trabalhadores de um reino atual, próspero, abrangente, eterno, que já nos foi dado, e que a recompensa nem sempre virá em forma de bênçãos materiais, apesar que Ele também nos dá essas bênçãos, mas que Ele deseja que as bênçãos espirituais sejam muito mais valorizadas por nós. Ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Paulo coloca isso como uma ordem para a igreja, uma ordem que não pode ser ignorada, mas que precisa ser respondida com ações concretas por parte da igreja. Ações essas que correspondam com a glorificação do nome de Deus e benefícios reais para o seu povo. Amém. O trabalho do reino pode ser duro e árduo. Para muitos é mais difícil, para outros talvez mais tranquilo. Mas a única certeza que temos é que ele não é vão. Amém, Senhor. Existe uma recompensa que já nos foi dada e que agora fomos totalmente transformados para sermos habilitados para esse serviço. Então, meus irmãos, glorifique a Deus por Ele ter te escolhido, te capacitado para o serviço do seu reino. Se sinta honrado por fazer parte de uma obra universal que se concretizará na volta daquele que nos chamou e que nos dá forças através do seu sacrifício para realizarmos o trabalho do seu reino. Então, meus irmãos, se sintam privilegiados, ainda que seu sangue seja derramado até a última gota. Glorifique ao Senhor por isso. Saiba que no Senhor, irmãos, nada ficará jogado ao léu. Nada. Então que Cristo, irmãos, nos abençoe. Que Cristo cuide de cada um de nós e nos fortifique nesta obra que não é fácil, não é tranquila, mas um dia, a Bíblia diz que todo olho verá esse céu se rasgando ao meio e Jesus descendo com glória para buscar todos aqueles que ficaram firmes, todos aqueles que foram inabaláveis, todos aqueles que foram abundantes no seu reino, porque Ele voltará para nos dar a recompensa final, que é nós estarmos com Ele eternamente. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos os irmãos. Louvo a Deus pela vida de vocês e muito obrigado, tá, pastor, pela oportunidade, em nome de Jesus.